Olá, amigos, tudo bem? Estamos felizes de estar com vocês mais uma vez, né? Mais uma vez aqui, né? Nessa segunda-feira, ok? Hoje nós estamos trazendo um assunto, um tema bem interessante, é um tema, assim, recorrente nas empresas, nas igrejas, nos relacionamentos, no trabalho. Então, que é o gosto de estar no centro das atenções, isto é, de estar no centro das atenções de todas as pessoas, de chamar a atenção, né, de ser o centro do mundo, né, ou de achar que tudo gira em torno dela, né, dessa pessoa, né, achar que ela não pode ser feliz, não pode viver bem se não for assim, se não receber os olhares e a atenção e a valorização de todas as pessoas que estão ao seu redor. Muito bem, esse é um assunto bem interessante, com certeza você conhece alguém que vive, né, uma situação semelhante a essa, alguém que talvez da sua família, talvez você mesmo, um colega de trabalho, um familiar, um cônjuge, um filho. Então fique atento aí às orientações que nós vamos passar, tá ok? Toda segunda a gente tem um tema novo nessa área, né? Temas em psicologia, em relacionamentos, em família. E o tema de hoje, então, é gosto de ser o centro das atenções. Que isso está relacionado com... Todo mundo pode achar que isso, ele faz isso só para chamar atenção, né? Ele é muito metido, muito não sei o quê, mas isso pode ser sinais de um transtorno de personalidade, que nós chamamos de transtorno de personalidade histriônica, tá ok? Janete Oliveira diz assim: procure manter a distância daqueles que gostam de ser o centro das atenções. Eles costumam te derrubar por um palco e te denegrir por uma plateia. Então, vejam aí que realmente Janete Oliveira, ela fala realmente uma verdade, né? Uma grande verdade. As pessoas que gostam de estar no centro das atenções, se precisar, elas te derrubam por um palco e, de repente, pode até te denegrir por uma plateia, né? Então, assim, o histriônico, ele precisa ser visto, valorizado, né, o tempo inteiro para ele poder se sentir bem. Então, uma de suas características marcantes é o jeito teatral, né, digamos assim, dramático, que o histriônico tem de manifestar as suas emoções. Então, tanto a alegria, como a tristeza, como o amor, tudo nele é teatral, é intenso, né? Ele demonstra isso de uma forma corporal, né? Sabe? Ele, na verdade, pode ser um grande sedutor, né? Essas pessoas que querem estar no centro das atenções, né, como o histriônico, ele é um grande sedutor, ele tem um comportamento sexual bem ousado, ele pode manifestar gestos, né, sensuais em público, sabe aquelas pessoas exageradas, né, que beija, né, como um artista de televisão, né, aquela coisa bem teatral, bem dramática, né? E também quando ele chora para todo mundo ouvir. Quando ele tá feliz, ele dá gargalhada para todo mundo ouvir onde estiver. Então são pessoas, digamos assim, dramáticas, teatrais nas suas emoções. Então essa é uma característica dos indivíduos histriônicos, né? Sabe aquelas pessoas que sempre estão no centro das atenções, tem sempre pessoas rodeadas ao redor delas? Para elas não tem limite, né, jogar assim, né, pedir os olhares ou solicitar os olhares dos outros. Ela faz qualquer coisa para estar em destaque, né, para estar em evidência. Esse transtorno de personalidade, o problema não é que, sei lá, você pode pensar assim, mas eu gosto de ser o centro das atenções, né, mas você gosta em alguns momentos e não o tempo inteiro. Né? O histriônico, ele quer estar no centro das atenções o tempo inteiro. É como se cada dia fosse a sua noite de estreia. É como se cada dia fosse o seu lançamento, né? O lançamento do livro, como se fosse o seu casamento, como se fosse assim o dia que você vai receber um Oscar, um prêmio da empresa. Ele vive cada dia como se fosse o grande dia, né? O dia da estreia, o dia D, né? Então, se ele precisar chorar, né? Se ele precisar chorar, desmaiar, né? Sei lá, seduzir,
sabe, assim, tudo ele pode fazer, tudo na vida dele é um dramalhão, sabe, tudo é exagerado. De acordo com a classificação do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, né, quinta edição, o histriônico, o transtorno de personalidade histriônico, faz parte do grupo B. Isto é, junto com os narcisistas, junto com os antissociais e com os borderlines. Mais pra frente eu vou fazer um pouquinho uma diferenciação entre o histriônico e o borderline, e o histriônico e o antissocial, e o narcisista, tá bom? Que vale a pena um pouquinho. Em alguns pontos eles são bem semelhantes, bem parecidos, mas não são iguais. O Dr. Bruno Reis, né, é um psiquiatra, né, ele afirma que os histriônicos representam 3% da população. Isto é, a cada 100 pessoas, 3 são histriônicos, isso é, possuem um transtorno de personalidade histriônico. O jeito de ser deles é teatral, é exagerado, faz um dramalhão para tudo, gosta de ser o centro das atenções, né? Então, pensando assim, né, eles são caprichosos, né? Alguns deles, é como se fosse assim, para eles viverem, para eles sobreviverem, para eles serem felizes, é como se para a existência deles, eles precisam estar no centro das atenções. É aquela criança, que é aquele garotinho, né, aquele adolescente que desde pequeno já faz aquele drama, né, exagera. É natural as crianças experimentarem isso, mas se ele continua insistindo naquela forma de chamar a atenção, naquele jeito de resolver os problemas, pode ser uma característica de que esse indivíduo será no futuro um histriônico, né? Então, de acordo com o Dr. Erlei Sazzi, ele diz assim: os histriônicos ficam seguros quando são o centro das atenções. Quando eles não são, eles ficam extremamente incomodados, sentem um desconforto muito grande, quase que um aniquilamento. Então é como se eles não existissem, se eles não estiverem no palco. Eles não suportam ver outras pessoas no palco. Eles podem até ver outras pessoas no palco, desde que eles também estejam lá, né? Desde que eles também participem. Então, são aquelas pessoas que não suportam muito o sucesso dos outros, elas também precisam estar em evidência, em sucesso. Isso acontece, por exemplo, nos relacionamentos amorosos, entre os amigos, familiares e até mesmo no meio de estranhos, né? A pessoa chegando, né? As pessoas com esse transtorno, elas têm uma baixa tolerância à frustração. Elas não suportam muito ser desprezados, ser trocados, ou não ser vistos, não serem notados. Por isso elas podem usar assim algo na sua rotina, no dia a dia mesmo, coisas exageradas, como, por exemplo, uma maquiagem muito carregada para chamar a atenção, uma boca muito vermelha, uma roupa muito curta, um brilho fora de hora, né? Então, assim, em momentos mais cotidianos, mais rotineiros, usar coisas exageradas, porque a intenção dessa pessoa é chamar a atenção. Se usando algo normal, comum, ela não chama atenção, então ela vai usar algo extravagante, exagerado, excêntrico. O sofrimento dessas pessoas é muito grande, elas mergulham no mau humor, elas ficam muito mal-humoradas se elas não conseguem estar nessa evidência que elas desejam, porque elas acham que brilhar é a única forma de ser amada. E elas podem usar o corpo para isso. Então, são aquelas pessoas que vão para academia, malham bastante, ficam lá horas olhando no espelho, sabe? Faz questão de medir cada parte do corpo, são grandes frequentadores de clínicas de estética, né? De salões de beleza, né? São grandes consumidores de produtos para pele, para mesmo homens, né? Que tem esse transtorno de personalidade histriônica, eles gostam bastante das academias, eles usam o corpo de uma forma bem intensa. Inclusive podem entrar em dietas rigorosas, né? Podem se tornar obcecados por exercícios físicos e por roupas provocantes. Então, o histriônico, ele é realmente aquela pessoa notada. Ninguém, sabe quando você está num palco, num auditório ou numa igreja
que você olha ali, dali da frente, de cima, né? Você percebe o histriônico na igreja, por exemplo, né? Porque é aquela pessoa que destoa, né? Ela chama atenção por falar alto, por falar exagerado, por falar bonito, por usar uma roupa, né, que chama atenção, por ter um corpo, assim, extremamente trabalhado, malhado, né? É mais ou menos nessa direção. Então, como reconhecer uma pessoa histriônica? Aí você pode estar pensando, puxa, mas eu pensei que isso sempre foi vaidade, né? Exatamente, o histriônico é extremamente vaidoso, né? Ele gosta de brilhar, né? Então, qual a diferença? É diferente entre você chamar a atenção de você ser inconveniente. O histriônico, ele está ali no limiar, né? Ele é, por vezes, inconveniente. Ele chama tanta atenção que ele pode se tornar inconveniente em alguns eventos, em alguns momentos. Sabe aquela pessoa que chama tanta atenção para si, que fala tão alto, que conta histórias tão elaboradas, tão exageradas, feitos, né, homéricos sobre si, que esse exibicionismo visual, essa fala vigorosa, gesticula exageradamente, que você não consegue prestar atenção no que ela está falando, porque ela fala tanto com as mãos, com o corpo, né? Tudo nela é dramático, é teatral, né? Beira como se fosse assim, beira o ridículo, né? O caricato, né? Assim, e as pessoas às vezes têm até vontade de rir, falam assim, que exagero, né? As pessoas começam a pensar, nossa, isso tá muito exagerado, não precisava de tanto, né? Eu entendi muito antes o que ele estava querendo explicar, precisava exagerar tanto assim, né? Então, ele pode ser também um grande conquistador, um sedutor, né? Ele é normalmente bem desinibido, fala bem, fala palavras bonitas. Ele pode aparentar ser uma pessoa muito sensual, né? É como se a sexualidade estivesse à flor da pele, né? E não, isso não significa que que têm excelente performance sexual, não. Ele pode ser extremamente sedutor, mas na hora H ele não é tudo isso. Por quê? Porque a intenção dele é seduzir, é chamar a atenção. E não necessariamente esse é o ponto forte dele, a sexualidade, né? Isso pode ocorrer em lugares inadequados, como em ambiente de trabalho, aquela pessoa que tem uma fala sedutora, um jeito inconveniente de abordar os amigos, que todo mundo fica do tipo, não, né? Sabe aquelas pessoas que beijam no ponto de ônibus, beijam no avião, sabe? Fazem aqueles shows que todo mundo fica olhando do tipo, nossa, não precisa, né? Por que não vai para um lugar mais privado, manifestar todo esse amor, né, que essa pessoa está sentindo, precisa ser em público, né? Eu imagino que alguns de vocês podem estar pensando, puxa, eu já vi muito dessas características em homoafetivos, em héteros, é claro, mas em alguns nichos especiais. Por quê? Muitas vezes o transtorno de personalidade histriônico pode estar presente em qualquer lugar da sociedade, em qualquer perfil, né, de ser humano, é um tipo de ser, é um jeito de ser, é uma personalidade. Isso pode ter, por exemplo, um indivíduo esquizofrênico com um pouquinho, né, do histriônico, né, ser um pouquinho histriônico também, não é muito comum, mas pode ter outras doenças, digamos assim, em comorbidade com o histriônico, né? Querer ser o centro das atenções. Os histriônicos, eles acabam de conhecer uma pessoa, digamos assim, ele conhece alguém hoje e ele já sai dizendo que ele é um grande amigo, ele é amigo íntimo daquela pessoa, né? Então, desde que aquela pessoa traga, digamos assim, holofotes para ele, traga evidência, traga, sei lá, fotos, traga comentários, ele faz isso, né? Ele sai dali, ele acabou de conhecer a pessoa, mas se aquilo trouxer algum benefício para ele, ele fala para todo mundo que ele é um grande amigo e chama a pessoa até assim no apelidinho, né? Então assim, fulano de tal, né? Digamos assim, uma pessoa bem importante, ele chama no diminutivo, como se fosse um amigo bem próximo, bem íntimo. E isso pode incomodar muito quem está do lado. As pessoas que estão do lado ficam pensando, meu Deus, viu uma vez só, já é grande amigo, né? Ele tem uma baixa tolerância,
né, a frustração, portanto, ele não vive relacionamentos íntimos muito longos, eles acabam com esse relacionamento, né? Existe até uma frase na psiquiatria e na psicologia, a gente costuma dizer que essas pessoas que querem ser o centro do mundo, o centro das atenções, o histriônico, ele muda de emoções assim como ele troca de roupa. Né? Então, uma hora ele ama muito, outra hora ele odeia. É como se ele fosse, entre aspas, um eterno adolescente, na intensidade das suas emoções, na manifestação dessas emoções. Seus parceiros amorosos não permanecem muito tempo com eles, porque como eles oscilam muito, né? Eles são muito excitantes, eles querem muito evidência, então eles enjoam muito. Então ele começa a amar alguém, eu amo essa pessoa, dou minha vida por ela, papapá. Aí aqueles beijos, aqueles abraços, aquelas fotos no Instagram, não sei o que. Daqui, sei lá, um mês, ele não quer mais saber daquela pessoa, já enjoou, já virou rotina, não tem mais graça. Ele quer algo novo, uma novidade, algo diferente. Espera um pouquinho, meu celular aqui despertando, que eu tomo um remédio esse horário. Então, geralmente, ele coleciona vários parceiros amorosos, né? Ele não permanece muito tempo com um só. As suas paixões são profundas, né? Normalmente, ele se apaixona muito rápido, muito fácil, né? E ele se preocupa muito com a opinião alheia. Então, se alguém chega para ele e fala assim, nossa, você tá namorando com fulano, mas ele não é uma pessoa tão legal, você merece alguém melhor, né? Não sei o que. Ele já larga aquilo. No fundo, ele é muito inseguro. Ele parece ser seguro de si, né? Ele parece ser, assim, muito glamuroso, muito elegante, muito, às vezes, até inconveniente. Ele pode ser, dependendo dos recursos que ele tem, a instrução que ele tem, ao invés de ser, digamos assim, fino, rebuscado, ele é caricato, né? Ele é ridículo às vezes, né? Pode parecer isso para algumas pessoas. Ele parece ser seguro de si, mas ele não é. Ele é extremamente sugestionável. Então, as pessoas, os comentários das pessoas têm muita importância para ele, porque ele precisa ser aprovado, ele tem medo de ser abandonado. Ele tem medo de não ser amado como ele é, de não ser admirado. Eles são impulsivos, né, e não suportam muito as críticas. Os seus comentários, os seus discursos, eles são vagos e difusos. Sabe aquela pessoa linda, maravilhosa, né, que vai falar em público? Nossa, que pessoa, você espera muito, na hora que ela abre a boca, né, o discurso é vazio, não amarra as coisas, sabe? Não tem profundidade. Então são coisas meio que superficiais, falam frases assim, bonitas, frases de efeito, mas são meio vazias, né? Eles não são profundos, porque toda a energia do histriônico é gasto na sua aparência, na impressão que ele vai causar no outro, né? E a sua fala pode ser exagerada, intensa, mas é vazia e superficial. Então, quando que começa, né? Onde surgem os primeiros sinais? Em que época da vida surgem os primeiros sinais desse transtorno de personalidade histriônico? Começa bem cedo, na infância, né? É aquela criança que tá sempre querendo pintar as unhas, tá sempre querendo vestir uma roupa diferente, quer sempre ganhar presentes, quer sempre ser elogiado, precisa ser elogiado. Os pais, os familiares precisam o tempo inteiro dizer que é lindo, que é maravilhoso, que admira. Então, mas a gente não fecha o diagnóstico na infância, né? Nenhum psiquiatra ou psicólogo, isso só ocorre no final da adolescência, início da vida adulta, isso é na juventude, que é quando realmente o indivíduo cristaliza, né, esse transtorno de personalidade, esse jeito de ser, né? A palavra histriônico, né, ela vem da palavra histrião, né, que é palhaço, né? Se refere então àquelas pessoas comediantes, né, que representavam as fábulas na Roma antiga. Então, era como se o histriônico é o palhaço, quer dizer, aquela pessoa caricata, né, aquela pessoa engraçada, que faz todo mundo sorrir, que fala exagerado, que é muito intenso. Então, você vai mostrar
uma pessoa grávida tem que mostrar uma pessoa muito grávida, né? Então é tudo muito exagerado. Então assim, se vai contar uma história, ela conta aquela história com muita intensidade, com exageros, com riquezas de detalhes que são totalmente inúteis, mas para ela, ela tem um objetivo com aquilo, né? Então elas capricham na atenção, na atuação também, né? Porque elas querem ser admiradas, elas querem causar né? espanto nos outros. Ela quer que todo mundo fique, nossa, que máximo, né? Então elas são dramáticas. São aquelas pessoas que são chamadas para o teatro na igreja, né? Para representar alguma coisa bem intensa, né? E elas acabam, todo esse desejo louco, essa loucura por chamar a atenção dos outros, elas acabam repelindo, né? Acabam repelindo. Então, ao invés de chamar a atenção, ela afasta as pessoas. As pessoas costumam não gostar muito desse jeito, a maioria, né? Muitas pessoas se sentem desconfortáveis. Outras riem, se divertem. Elas podem ser consideradas por algumas pessoas como grudentas, como chatas e que dão vexame. Então, se é uma pessoa que tem uma personalidade mais introvertida, mais tímida, não se sente confortável ao lado de um histriônico, porque o histriônico, ele é o palhaço, ele dá vexame, ele chora alto, ele ri alto, ele é exagerado, ele usa roupas extravagantes, tem comportamentos excêntricos. Então, assim, não é todo mundo que se sente confortável, né? Ele sofre, né? Ele causa um sofrimento nos outros e ele sofre um sofrimento, assim, quem vive muito ao lado dele, porque ele causa um desconforto, né? E para evitar a indiferença, ele pode até mentir, ele pode difamar, ele pode distorcer fatos, ele pode fazer com que o outro se sinta culpado ou remorso. Então, ao contar as histórias, e se ele perceber que ele não está sendo aceito, ele pode mentir para que aquela história, digamos assim, sabe aquele ditado que diz assim, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então assim, ele vai aumentando, né? No microfone sem fio, se tiver um histriônico, a história chega do outro lado, nada a ver com a história original, porque o histriônico vai ser extremamente dramático, né? Ele pode até difamar, ele pode até distorcer os fatos, desde que ele seja visto, desde que ele seja percebido. Ele também pode usar um mecanismo da manipulação, né? Ele pode usar o mecanismo da manipulação emocional para conseguir aquilo que ele quer. Isso pode ser consciente, mas também pode ser inconsciente. Ele pode fazer tudo isso de uma forma inconsciente, principalmente se ele nunca fez terapia, se ele nunca teve um acompanhamento profissional, né? Então toda a família sofre, ele sofre, os amigos sofrem, ele muda de relacionamentos o tempo inteiro, às vezes no trabalho ele é deixado de lado porque ele é muito exagerado e às vezes esse trabalho não é coerente com aquele jeito de ser dele, com essa personalidade. Em casos mais graves, né, histriônicos assim, que tenha também de repente uma depressão, ele pode ameaçar o suicídio e ele pode tentar sim o suicídio. E por acidente ele pode se matar, que a intenção dele não é se matar. A atenção dele é ser o centro das atenções. Então, aí, olha só, quando uma pessoa então tenta o suicídio, é importante que você esteja atento a todo o funcionamento do indivíduo. Porque ele pode ter uma outra patologia, ele pode ter uma série de coisas que ninguém percebeu, que não foi tratado, tá? Então, existem consequências desse transtorno de personalidade se o indivíduo não aprender a lidar com ele, se ele não for tratado, não for trabalhado. Quais são as consequências, o desdobramento, né, desse jeito de ser, desse funcionamento? A depressão, a bipolaridade e os transtornos alimentares. Como assim? A depressão, porque o histriônico ele vai acumulando ao longo da vida uma série de frustrações. Então ele não consegue tudo aquilo que ele quer, ele não consegue estar em evidência o tempo inteiro, ele não consegue ser o centro das atenções o tempo inteiro. Então ele fica triste, chateado, frustrado.
A ansiedade também ele pode desenvolver, porque ele quer a atenção o tempo inteiro. E para isso ele fica sempre planejando como que ele vai chamar a atenção. Porque se ele já chamou a atenção de um jeito e fracassou, digamos assim, ele sempre chamou a atenção daquele jeito, falando alto, gritando, dando risada, por exemplo. Aí as pessoas começaram a se afastar, aí ele tem que inventar um outro jeito. Então ele está sempre preocupado com o futuro, como que ele vai chamar a atenção, né? A bipolaridade, porque ele vive uma gangorra emocional, né? Uma hora tá mais eufórico e uma hora tá mais depressivo, então ele pode desenvolver também então um bipolar pode ser histriônico também, ter uma personalidade histriônica, tá? Ou não. Transtornos alimentares, né? Porque como ele liga muito para a parte física, ele não aceita, às vezes, comer a quantidade de calorias, por exemplo, necessária para manter o corpo dele saudável. Então, ele pode provocar vômito, ele pode ter compulsões alimentares, ele pode fazer uso de laxantes e formas de eliminar o alimento do corpo, como vômitos, laxantes. Ele pode desenvolver uma bulimia, uma anorexia, e nesse canal aí a gente tem algumas lives especiais só sobre isso, né? Transtornos alimentares, né? Então, assim, vale a pena você assistir sobre depressão também, sobre ansiedade. Se você tem interesse, entra aí, assiste. Vou deixar o link aí para vocês assistirem, porque eu acho que vale a pena. Então, como que o histriônico se vê no espelho, né? Então, se ele olhar para o espelho, como que ele se vê? Ele não tem uma autoestima sólida, como parece, né? Que quando você vê um histriônico de longe, ele pode parecer assim todo, uau, né? Todo, né? Assim, bonito, elegante, todo ajeitado. Você olha pra ele, nossa, que pessoa bem apresentável, né? Mas na hora que ele abre a boca, na maioria das vezes, não sai coisa boa. Por quê? Porque ele é vazio. Ele gasta toda a energia dele cuidando do corpo dele, né? Como eu já disse. Então, ele tem uma personalidade, assim, uma autoestima muito vulnerável, porque ele precisa da valorização dos outros. Se você fica o tempo inteiro falando que ele é bom, que ele é especial, não sei o que, aí ele fica mais, digamos assim, com a autoestima mais preservada. Senão, ele funciona como um castelo de cartas, né? Vai caindo, né? Vai desmoronando, né? Vai acabando, estragando todas as áreas da vida dele, né? O histriônico, então, ele funciona a partir do que ele ouve das pessoas, né? Então, se ele ouve elogios, ele tá bem. Se ele ouve críticas, ele fica ruim. Ele não tem a instabilidade do borderline, né? Que o borderline é muito instável, no mesmo dia tem uma instabilidade acentuada muito em questão de horas, né? Às vezes até minutos. E não tem a estabilidade do narcisista, que é mais manipulador. Ele fica no meio termo na questão da instabilidade. Ele tem uma certa instabilidade? Tem. Mas não é rígida, não é tão estável como o narcisista e nem tão instável como o borderline. Que sobre borderline eu já falei aí em uma outra live sobre narcisista também. Então ele chama a atenção. O termômetro para ele, se ele está bem ou mal, é a atenção. Ele é movido pela atenção do outro. Então, recebe a atenção das pessoas, ele tá bem, né? E existe algumas profissões que se encaixam perfeitamente para quem gosta de ser o centro das atenções da vida, do mundo, que são os artistas, né? Os influencers, né? As pessoas que estão nas redes sociais e aqueles que estão na telinha, no cinema, na televisão. Por quê? Porque essas pessoas, elas podem ser histriônicas, né? Elas podem ser glamourosas, digamos assim, porque combina, né? Então é um trabalho que precisa de uma habilidade, que essa habilidade de chamar a atenção é natural para o histriônico, ser teatral, ser dramático. Então, se você olhar para a telinha, você vai ver um excesso, um exagero de pessoas histriônicas, né? Que fazem pose, que fazem caras e se dão muito bem em alguns papéis quando desempenham alguns papéis na televisão ou no cinema, nos teatros também. Então, assim, são profissões que combinam com esse transtorno de personalidade. Mas se for bem trabalhado, por exemplo, o histriônico, ele pode se tornar, por exemplo, um excelente artista, né? Um artista plástico, né? Um artista, um escultor, né? Ele pode sim
né, até falar poesia, ser um excelente professor. Quem não gosta de um professor que mostra, né, que leva as coisas, estoura, né? Já pensou um professor de ciência no laboratório com os adolescentes e causam espanto nos adolescentes, admiração nos adolescentes? Isso é bom, isso ajuda a fixar o conteúdo. Então, há profissões que combinam um pouco com o histriônico, né? E não tem problema, porque o professor, ele é o centro das atenções de uma sala de aula, né? Ele tem que estar ali, ele está na frente dos alunos, ele fala, ele está em evidência o tempo inteiro. Então, assim, combina, tem profissões que combinam, desde que não há um exagero, né, total nisso daí. Quando há um exagero, fica difícil, né? Então, como lidar com adultos que gostam de chamar a atenção o tempo inteiro? Como que a gente pode lidar? Primeiro, se a pessoa está exagerando ali, você pode ignorar se ela fizer algo que te incomoda. Então, o indivíduo está dando risada muito, você não olha, faz de conta que não viu, ignora. Ignora o comportamento inconveniente. Quando você não olha, ignora, finge que não está vendo, normalmente o indivíduo vai diminuir aquele teatro, já que ele não tem plateia, né? Ele está no palco, mas ele não tem plateia, então ele não vai gastar energia fazendo todo aquele dramalhão se não tem ninguém observando para bater palma para ele, porque ele precisa de alguém para bater palma para ele, né? Outra coisa que você pode fazer diante de uma pessoa que gosta bastante de chamar a atenção, fique calmo, né? Não fique, né, agoniado, não sei o que, ignore, né? Além de ignorar, não mostre emoção, não fique, né? Porque, não sei se vocês já repararam, pessoas que gostam de beijar em público, né? De abraçar, assim, pegar o outro em público, quando você olha, aí é que elas fazem, né? Se você ignora, olha pro lado, parece que eles vão diminuindo um pouquinho, porque a plateia ali, eles não ficam empolgados, né? Eles ficam muito frustrados quando ele não vê a empolgação do outro, então eles diminuem ali no teatro, né? Na dramaticidade daquilo que ele está apresentando. Então peça apenas os fatos se ela... por exemplo, quando você está conversando com alguém que é histriônico e eles vão contar aquela história bem exagerada, né, bem teatral, você diga para ele que você quer ouvir apenas os fatos, né, e para ele não se colocar como vítima, né, daquela situação, porque muitas vezes ele se coloca como vítima e não conta o fato, né. Então você pode pedir assim para a pessoa, por exemplo, né, o que ele te disse exatamente? Né? Porque ele pode dizer, o meu patrão, aquele bruxo, ele falou um monte de coisa, me ofendeu, eu coitadinha de mim, Então, assim, como que você pode frear, né, esse histriônico aí, no caso? Você diz pra ele o que exatamente o seu patrão falou. Que ele vai ter que dizer só o que o patrão falou. Aí você vai ter condições de analisar e vai ajudá-lo também a filtrar, né? Então, aprenda a se afastar de situações, digamos assim, perigosas ou extremas ao lado de um histriônico. Então, se o histriônico fizer uma situação, né, ou provocar uma situação que é perigosa para ele ou para quem está no entorno dele, se afaste dessa situação e deixa ele no teatro dele, que aí vocês vão perceber que ele vai diminuir, né? Não sei por que tá aparecendo. Acho que tá tendo alguma coisa aqui. Vamos ver se passa Acho que alguém tá chamando, tá ligando. Misericórdia, não tem nem como eu cancelar isso aqui, viu? Então, aprenda a se afastar, então, dessas situações perigosas. Diga que aquele comportamento dele, né, que aquilo que aquela pessoa tá fazendo, você não vai tolerar. Fala assim, olha, eu não gosto disso aí, eu não gosto desse teatro que você tá fazendo, isso aí tá muito exagerado, né, tá muito intenso isso aí. Vê se você diminui, se você ameniza, que isso aí tá passando dos limites. O histriônico, ele precisa muito do limite na conversa. Normalmente são aquelas pessoas que não tem limite, elas começam a falar e faz um drama e faz um exagero, e se você não cortar, ela fica falando e dramatizando, porque pra ela, você é a plateia dela, você tá sendo a plateia dela e ela tá no palco, né, digamos assim, atuando. Então é importante que você, eu tenho, digamos assim, eu tenho 10 minutos para conversar com você. Tá? Você tem 10 minutos para você contar aí essa história, depois disso eu tenho um compromisso. Aí a pessoa, ela se limita, ela precisa de um limite, ela precisa ser
tolhida, né, nesse funcionamento dela. Pare de seguir perfis, né, de pessoas nas redes sociais que são histriônicas e que te incomodam, né? Então, Facebook, Instagram, Twitter, se você se sente incomodado com aquilo, se afasta um pouquinho dessas postagens, né, de falsas amizades dramáticas, né, que às vezes as pessoas fazem isso de propósito, só mesmo para causar, trazer seguidores, né. Minimize um pouquinho o contato com essas pessoas que causam estresse, ansiedade e irritação em você. Se você está ao lado de alguém muito histriônico, que quer ficar no centro das atenções o tempo inteiro, isso te irrita, isso te estressa ou causa uma ansiedade, um mal-estar muito grande, você pode se afastar por um tempo até que isso, digamos assim, que diminua um pouquinho, que você consiga suportar essa situação. Então, descubra se há alguma causa pré-existente para esse comportamento. É possível que algumas pessoas queiram estar no centro das atenções porque elas sofreram algum trauma no passado, sofreram alguma negligência, uma situação estressante, e por isso ela tem uma baixa autoestima, e por isso ela tem uma insegurança muito grande, e por isso ela está com esse comportamento, digamos assim, teatral, exagerado, né? Numa fome de afeto, de amor, de carinho muito intensa. Então, melhore então a autoestima dessa pessoa, conversando com ela quando ela não estiver atuando, quando ela não estiver fazendo drama, né? Diga a ela que você a ama, mesmo ela não fazendo todo aquele teatro, mesmo ela não estando em evidência, digamos assim, você consegue amá-la como ela é, né? Do jeito dela. Agora eu quero diferenciar um pouquinho com vocês a personalidade narcisista da histriônica, né? Então, a narcisista é aquela pessoa que tem, que necessita de admiração pelas suas qualidades, ela busca um reconhecimento, ela é grandiosa, ela manipula, ela é egocêntrica, ela é dinâmica, ela é sedutora também, ela flerta, mas ela é indiferente, hostil e não tem empatia muito pelo outro. Não como psicopata, mas ela não tem muita empatia, ela não tá nem aí, ela usa o outro para ela, né, para ela estar assim em evidência. É diferente do histriônico. Em alguns pontos é parecido, por exemplo, no chamar a atenção. No chamar a atenção, nas expressões da sua emocionalidade, elas são parecidas. Mas o histriônico é muito teatral. O narcisista, ele pode fazer até algo para chamar a atenção, mas é mais elaborado. O histriônico beira o inconveniente, o inadequado, o caricato, sabe, o palhaço? Ele chega a isso. Então, o principal ponto em comum entre as duas personalidades é o chamar a atenção, é a necessidade de um reconhecimento. Só que o narcisista é um reconhecimento pelas suas qualidades, que ele tem mesmo. O histriônico não. Ele chama a atenção não para as qualidades dele, ele chama a atenção para si, para o seu corpo, para a sua fala, para ele mesmo, né? Para o seu... a finalidade dele em chamar a atenção é ele mesmo. Não é o que ele pode fazer, o que ele tem para apresentar, não é tão elaborado como o narcisista, né? Então, o transtorno de personalidade histriônico, ele busca a atenção, então ele quer ser o centro das atenções, não para expor as suas qualidades, né? Mas para se expor fisicamente, né? O borderline, que eu já falei em uma outra oportunidade aí, que vocês podem assistir, né? Ele é muito intenso nas suas emoções, ele não tem limite. O limite do borderline é mais frágil, mais ainda do que o histriônico, e ele também pode ser, digamos assim, ele tem variações nas relações, né? Ele não é muito estável nos relacionamentos amorosos, né? O histriônico é a questão do exagero, né? O exagero, assim, muito exagerado na necessidade de chamar a atenção. O desafio maior para a personalidade histriônica, para essas pessoas que querem chamar a atenção o tempo inteiro, é o tratamento. O tratamento é bem desafiador com essas pessoas. Primeiro porque elas não acham que elas precisam de um tratamento.
mas elas não são tão resistentes ao tratamento como o narcisista. Elas até vão à terapia, mas é aquela pessoa que faz um teatro, né? Então, ela faz um teatro para o terapeuta, ela faz um teatro para a recepção, ela sai da terapia chorando, né? Fazendo todo aquele drama, né? Porque ela... E às vezes é inconsciente, ela faz isso de uma forma natural, né? Então, aí você pode pensar, mas todo mundo gosta de ter um pouco de atenção. Sim, uma noiva, ela é o centro das atenções no dia do casamento dela, né? Seria até estranho a noiva não querer ser vista no dia do casamento. Mas é aquele momento. Um profissional que acaba de fazer um excelente trabalho, fez, digamos, um projeto especial, é importante que os seus colegas, que o seu patrão, que ele seja reconhecido por aquilo que ele fez, mas também é pontual. Um palestrante que faz uma apresentação, né, digamos assim, extraordinária, ele espera, quando ele sair ali, uma análise do discurso dele, que alguém diga, que alguém elogie e até faça algumas pontuações. Mas fazer isso o tempo inteiro, todos os dias da vida, o tempo inteiro, todos os momentos, isso é um problema. Então, o problema é o excesso, é o exagero, né? É extrapolar tudo aquilo que é conveniente, né? Então, assim, ele pode ficar no tratamento. Normalmente, quando o histriônico vai para a terapia, ele vai porque ele está muito insatisfeito, ele vai porque ele está triste, porque ele não consegue ser o centro das atenções o tempo inteiro, ele vai para reclamar dos seus pares, dos seus cônjuges, do seu patrão, das pessoas, porque não dão atenção para ele. Ele vai por algum transtorno alimentar que ele desenvolveu, ele vai por causa do alcoolismo, ele vai por causa das drogas, que vem em consequências aí de muitas decepções. Ele pode ir também ao médico por causa do corpo, né, dele, que ele machucou, que ele se lesionou por um excesso de atividades físicas, ou porque ele quer mudar muito o corpo, quer fazer plásticas, né, uma atrás da outra, e aí ele pode procurar um tratamento. A psicoterapia é o melhor, digamos assim, a melhor saída para essas pessoas que querem ser o centro das atenções o tempo inteiro, para o histriônico. A terapia pode ser a psicodinâmica, porque você vai entender a causa daquilo ali, os traumas e o aqui e agora, o funcionamento dele. E também pode ser cognitivo-comportamental ou com técnicas da cognitivo-comportamental, que é um jeito de você mostrar para ele, ensiná-lo, né, a se comportar de uma forma diferente e ganhar, né, e receber os ganhos desse novo comportamento, que ele vai perceber que ele pode ser muito bem aceito e amado com um comportamento diferente do que ele tem manifestado até o presente momento. Quero encerrar, né, aqui para vocês com alguns conselhos e eu espero que seja muito útil para você. O primeiro conselho está em Salmos 11, versículo 4, que diz assim: mas o Senhor está no seu santo templo sagrado, o Senhor tem em seu trono nos céus, seus olhos observam tudo, vê atentamente os filhos de Adão. Então, esse Salmos 11, 4, ele diz que Deus está no céu, está olhando para você. Se você é um histriônico, se você tem um transtorno de personalidade histriônica, quer ser o centro das atenções, você já é o centro das atenções de Deus. Deus está olhando para você. Deus está observando você lá de onde ele está, no trono dele, ele está atentamente observando os filhos de Adão, que somos nós. Salmos 33, 13 e 14 diz: o Senhor olha dos céus e observa toda a humanidade. Então não tenha medo. Eu não sei se eu estou sendo bem aceito, se as pessoas estão me amando. Deus está te amando, Deus está te olhando, Deus está te observando. Ele está atento a cada gesto, a cada sofrimento seu, a cada angústia, a cada pensamento. No Salmo 102, 19, diz assim: o Senhor se debruça do alto do santuário. Lá dos céus, ele olha para a terra. Então, assim, mostra, é bonito esses salmos, né? Mostra que Deus se debruça do céu, né? Do trono dele, ele olha para baixo, se debruça, quer dizer, ele fica atento a cada movimento nosso, cada situação nossa aqui na terra. Salmos 34, 15, diz assim: os olhos do Senhor voltam-se para os justos e ouve, estão atentos aos seus gritos de socorro. Então, assim, Deus não só olha, mas os seus ouvidos também estão atentos ao nosso sofrimento, às nossas súplicas, aos nossos pedidos. Quero encerrar com 1 Pedro 3 e 4. Olha que verso maravilhoso que está aqui. Esse verso,
Eu ouvi ele desde criança, minha avó falava para mim. A beleza de vocês não devem estar no exterior, como nos cabelos trançados, nas joias de ouro ou nas roupas finas. Ao contrário, esteja no interior, que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo o que é de grande valor para Deus. Então, a nossa beleza para Deus, né? A beleza para Deus não é o exterior, o seu corpo, o seu cabelo, as tranças, né? Os cachos, as joias, as roupas finas. Não é aí que está a beleza para Deus, ao contrário, está no interior, né? Para Deus é ser dócil, tranquilo, amoroso, paciente, né? Solidário, né? Ter bastante compaixão, carinho pelos outros, amar a sua família. Então, para Deus isso é que tem valor. Para Deus isso que é importante, né? Então, olhe, Deus valoriza o interior. Então, se você não se preocupe tanto com a sua aparência, não fique tão obcecado, né? Preocupar sim, mas não obcecado, exagerado, né? Para ser o centro do mundo, do universo, da família, de todo mundo, né? Porque esse é um comportamento infantil e nos adultos isso não cabe, né? Deus tem você no centro do mundo dele, né? Ele te amou, ele quis que você viesse ao mundo, ele te valoriza, ele deu a vida por você. Então sinta-se feliz e amado, porque Deus dá muita importância para os seus filhos, para cada um deles. A Bíblia diz, como eu já li, que ele se inclina lá do céu e fica olhando e ouvindo as súplicas dos seus filhos e tem prazer em atender às suas necessidades. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você. Vamos orar? Querido Deus, querido Paizinho de amor, muito obrigada, Senhor, porque a tua bondade é muito grande para nós. Obrigado porque o Senhor atende às nossas necessidades por amor a Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor se preocupa com o nosso jeito de ser, nos fez de um jeito diferente, de um jeito especial. E apesar de sermos, às vezes, o que não queremos, pedimos que o Senhor nos ajude a nos aceitarmos e a crescermos, né? Nos entregando a Ti, permitindo que o Teu Espírito, né? Que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossos corações. Nos abençoe hoje, nos abençoe sempre. Lhe pedimos as Tuas bênçãos para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, que Deus te abençoe cada dia, todo dia, até o último dia da sua vida, até o dia em que Ele vai fechar os seus olhos, ou até o dia em que Ele voltar e transformar você para morar com Ele num corpo perfeito, incorruptível. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Que Deus te abençoe, que você tenha uma feliz semana na presença dEle, com a proteção dos anjos dEle e com a bênção do Espírito Santo também. Um abraço. E até a próxima segunda-feira, próxima semana. Tchau, tchau.